Fala Pardais! Estamos de volta aqui na nossa querida série, num giro da rodada super especial, para a gente falar do que? Dos times da Série A. Isso mesmo, estamos falando de time a time, né? Dois por vídeo. Vou acelerar, né? Porque hoje já é segunda. Na verdade, estou gravando na segunda, na madrugada de segunda para terça, né? Então tem que lançar terça e quarta para a gente tentar terminar aí na quarta-feira ou no máximo na quinta-feira essa série, né? Então tem que começar a fazer um ritmo alucinado. Muita gente está curtindo, muita gente está falando bem. Fico muito feliz que o nosso vídeo bateu 1000 visualizações na data de hoje, né? O nosso primeiro vídeo, então muito legal ter essa galera assistindo a gente. Para mim é um marco, né? Assim, eu já tive vídeos com certeza até lives que bateram 2, 3 mil views, até vídeos mesmo que bateram mais do que isso, mas são vídeos criados dentro dessa análise, desse mundo de análise que agora bate essa visualização. Então, muito obrigado a todos que contribuíram, que assistiram, que pararam um pouquinho do tempo para assistir os vídeos, né? Se você está curtindo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com quem você gosta. E se você também não gosta, compartilha com teus inimigos, né? Deixa eles sofrerem aqui um pouquinho com a gente. Vamos falar de Cuiabá e Flamengo, né? Dois times que estão mais ou menos em situações opostas, né? Um acabou de subir da Série B e o outro ganhou, né, o Campeonato Brasileiro, mas vamos falar um pouquinho desse Cuiabá e desse Flamengo para vocês entenderem. Lembrando, galera, como eu estou fazendo o vídeo na madrugada de segunda para terça, eu não consegui atualizar os números do jogo do dia 23, né, do Cuiabá. Então os números ainda estão um pouquinho com um jogo defasado, mas fica tranquilo que não vai fazer tanta diferença assim para vocês, tá? Bom, o que a gente pode falar do Cuiabá de início, assim, antes da gente ir pro campinho, né? O Cuiabá é um time assim que tá numa jornada incrível no estadual, né? Vem ganhando alguns jogos, vem se destacando. O destaque dessa equipe é o Anderson Conceição, né? O zagueiro esquerdo e capitão do time, um zagueiro pode ser até um pouco meio bruto, mas é um zagueiro que dá uma segurança, né? O xerifão ali da zaga, mas é aquilo, né? O time se destaca no estadual, mas será que ele tem condição, né? Condição tem, né? Subiu, mas como vai ser o Cuiabá para enfrentar os grandes times da Série A? E aí acende o alerta nesse time do Cuiabá. Qual é o alerta que acende? Foi eliminado na Copa do Brasil por um time muito inferior, um time acho que de Série D, se eu não me engano, né? Um time que jogou a Copa do Nordeste, que não fez resultados muito marcantes e foi eliminado logo nas fases preliminares da Copa do Brasil, né? Então acho que já liga um pouquinho o alerta para entender um pouco desse Cuiabá. Cuiabá, inclusive, que jogou acho que 2 ou 3 jogos na Copa do Brasil e foram 3 empates, 2 ou 3 empates sem gols, né? Vale ressaltar que quando jogou uma competição mais acirrada, não fez gols. Pega o Juventude também subindo, né? Vem o primeiro, o clássico da Série B, digamos assim, né? Dos que subiram. Quando eu falo clássico, não é porque é clássico, ambos subiram, né? Mas o Juventude teve um campeonato mais duro, né? Jogando com o Grêmio, com o Inter, né? Teve uma preparação um pouco mais pesada. Então acho que aí para esse jogo aí tá com uma cara de um 0-0, 1-0, não sei se o Cuiabá vai conseguir. A gente tem que esperar para ver como vai ser o desenrolar do Cuiabá a princípio, pelo que eu vi dos jogos, inclusive. Eu acho que tá um time um pouco limitado e eu acredito que vai ter um pouquinho de dificuldade aí em alguns jogos na Série A. Bom, dito isso, vamos para os números do Cuiabá. Vamos aqui, ó. Solta aqui na tela. Bom, Cuiabá, como a gente está falando, vem fazendo uma campanha incrível no estadual, mesmo na Copa do Brasil não perdeu, mas não ganhou, foram empates, né? Não estou contabilizando o último jogo, né? Então, para vocês entenderem que não está ali, mas não muda muita coisa. Até então, o aproveitamento do Cuiabá, 86%, foram
foram 15 jogos, né, sem contar o jogo do final de semana, com 12 vitórias e 3 empates, sem derrotas, né? É importante a gente falar, como eu falei, os jogos da Copa do Brasil foram empates, Cuiabá sem derrota. Ah, mas aí a Copa do Brasil, mesmo assim, pegou times bem inferiores, times ali de Série C, Série D, né, mas não perdeu e não vem sofrendo gols, né? Tem 5 gols sofridos em 15 jogos, uma média aí de 0,3 gols sofridos por jogo e vem fazendo gols, né? Pelo menos 2 aí por jogo, né? Foram 30 gols feitos em 15 jogos e o artilheiro desse time é o centroavante, o Elton, né? Com 6 gols. Lembrando que não estou contando com o jogo de fim de semana, mais uma vez, estou sendo chato só para pontuar para vocês, né? E vem aí com esse destaque. Na minha cabeça, eu acho que o Cuiabá vai ser um time que vai tentar se defender ao máximo, vai ser um time que pode ceder bastante SG, né? Mas eu acho que nesse setor aí de fazer gol, ou vai fazer pouquíssimos gols, vai ser jogo de 0-0, jogo de 1-0, tá? Então tem que ficar ligado aí para ver como que vai se portar esse Cuiabá na Série A. Vamos para o campinho agora para vocês entenderem a formação. Né? O Cuiabá, gente, o Cuiabá no ataque ele tem uns jogadores chaves, né? Então, por exemplo, ó, o Lucas Amon, lateral direito, ele sobe bastante, né? E de vez em quando, o que acontece, né? Com essa subida dele, ele acaba fazendo aqui uma parceria com o Jonathan Cafu. Por quê? Ele sobe, né? Ele sobe. Ou aqui fiz errado. Ele sobe. O Jonathan Cafu vai para cá. Eles acabam trocando, né? Ou vem para cá, ou às vezes o Cafu vem para fazer aqui, ele cai um pouquinho mais para cá, né? Então ele faz essa troca aqui com o Jonathan Cafu pela direita. Já pela esquerda, a troca com o Wendel é um pouquinho diferente. Por que a troca com o Wendel é um pouquinho diferente? Porque o Wendel, ele tem mais... ele tem um perfil mais de meia, né? Então é um jogador que busca, assim, que sobe, mas ele busca mais o meio, né? Ele acaba mudando um pouco, jogando mais esse meio. E o Clayson não. O Clayson, ele gosta de afunilar um pouco mais, né? Ou então partir pro 1 a 1, né? Então você vê que no jogo do Wendel, o Wendel sobe e vem mais para cá. E aí dá liberdade, né, pro Clayson vir para cá ou até fazer a entrada, né? E aí a aproximação do Wendel nessa situação. O Clayson, inclusive, é um jogador conhecido, né? Aqui, pelo menos pela galera que me segue, é um jogador que cede bastante posse, né? E é um jogador que pode gerar bons desarmes aí para o adversário. Então tem que ficar ligado quem são os marcadores aí do time do Juventude, né? Principalmente os laterais que pode ter alguma oportunidade aí de desarme, né? Já o Elton 9 clássico, né? O que é o 9 clássico? Ele serve de apoio, né? Faz o pivô, então ele vem aqui, ó, quando entra um pouquinho o Clayson ou o Elton, né? Acaba fazendo o pivô, né? Para rodar a bola, ou também fica posicionado aqui esperando a bola, né? Quando o Clayson vem, cruza, ou na entrada do Clayson para vir, ou seja, é o homem de área desse time do Cuiabá. O meio-campo, o Rafael Gava é um jogador interessante. Por que é um jogador interessante? Ele é um volante, né? Obviamente, tem muita gente que torce o nariz para volante. Só que o Rafael Gava é um volante que, com essa entrada aqui do Wendel, né? Ele gosta mais de entrar na área, né? Porque o Wendel vem para cá, o Clayson tá aberto aqui, né? E ele gosta de fazer essa infiltração, né? E acaba também finalizando de meia entrada. Então, assim, ou o Rafael Gava vem para fazer essa infiltração, ou ele corta aqui, ó, para finalizar pro gol, né? Nessa distância aqui, nessa meia distância, né? Digamos assim, tá? Então é bem interessante você ficar de olho no Rafael Gava, porque em jogos mais tranquilos pode ser um destaque. Até nesse primeiro jogo pode ser que venha aí e faça alguma coisa diferente, né? Na defesa, o time marca num 4-1-4-1, né? Provavelmente vai se defender, né? Porque quando você está aqui
num 4-1-4-1, deixa eu pegar aqui, quando você está aqui num 4-1-4-1, né, que aí desce um pouco o Cafu, o Clayson, e quem fica aqui na posição é o Elton, a tendência é que você baixe bem essa linha, né, e você venha para se defender. Então, até muito por isso que você está vendo que o time não tem tomado muitos gols, né? Tá se defendendo no 4-1-4-1, ou seja, o famoso ferrolinho que vai fazer. Acho que contra o Juventude pode fazer um pouquinho disso. Acho que a tendência é até um pouco atacar um pouco mais, né? Porque teoricamente o Juventude é um time que concorre com o Cuiabá, porque o Cuiabá é se manter na Série A, né? A pretensão inicial do Cuiabá é se manter na Série A. Já nas bolas paradas, né? Quem tá batendo aí a bola parada é o Clayson, né? O jogador aí, o ponta desse time do Cuiabá. E só por curiosidade, né, como a gente estava falando do Rafael Gava, que gosta de fazer essas subidas, inclusive o gol, né, o gol do jogo do meio de semana foi dele, né? É um jogador aí que, inclusive, no Brasileiro passado, na Série B, fez 6 gols, né? Então você vê que é realmente um volante que pode chegar e acabar guardando, né? Então tem que ficar de olho porque pode ser um bom para essa rodada. Bom, galera, Cuiabá é isso, né? Vamos agora para o Rio de Janeiro com o Mengão. Vambora? Chegamos no Rio de Janeiro, minha cidade natal, né? Pena que eu sou botafoguense e aí eu não consigo ter tanto prazer assim pelo futebol carioca, porque eu sofro demais. Mas vamos falar do time carioca, que não tem o que falar, né? Assim, 2 anos no topo, apesar do ano passado ter sido meio a trancos e barrancos, mas vem de um 2019 onde ganhou tudo, de uma temporada 2020 que se sagra campeão brasileiro, e começa uma temporada 2021 já com alguns títulos, né? Título estadual, título da Recopa, né? Aqueles títulos que a gente já conhece bem. E aí a pergunta que eu falo, né? Qual é o Flamengo que vai jogar a temporada 2021? É o Flamengo que ganha títulos, né? Que parece que embalou, mas, né, teve um jogo muito bom contra o Palmeiras, vem jogando bem a Libertadores, né, jogando bem assim, vem ganhando, vem fazendo o que se espera, ganha o estadual num clássico contra um tricolor, mas ainda tem alguns pontos que são questionáveis, né? E quais são os pontos questionáveis desse Flamengo? É uma coisa certa, né? O ataque do Flamengo tá funcionando, que é uma maravilha, né? Funciona como nunca. E o grande destaque desse time não poderia ser ninguém menos do que ele, né? Gabigol, ou Gabi, né? Agora é Gabi, não é mais Gabigol. Mas sempre vai ser Gabigol, né? Que começa a temporada 2021 com uma média de gols bastante significativa, né? Tá quase com um gol por jogo. Tem que lembrar que além dele ser o 9, né, o atacante referência desse time do Flamengo, ele também é o batedor de pênaltis oficial, né? E o time do Flamengo, como é um time que joga muito para cima, a tendência é que tenha pênalti aí nos jogos do Flamengo. Isso acontece com times que jogam mais para frente, que estão mais com a posse de bola, que jogam para ataque. Não só Flamengo, como Palmeiras, né? Então são jogadores são times que têm esse perfil e acabam tendo essas oportunidades. Então por isso o Gabigol está num momento muito, muito, muito interessante, né, com uma média bem alta, uma temporada bem legal. Porém, né, nem tudo são flores, né, nem tudo são flores no reino da Dinamarca, ou seja, nem tudo são flores na Gávea. O Flamengo continua com um enorme problema na parte defensiva e continua levando muitos gols. Na verdade, leva a gol praticamente todo o jogo, né? Isso se dá um pouquinho antes da gente ir para o campinho. Na verdade, antes da gente falar um pouco dos números do Flamengo, eu acho que isso se dá um pouquinho pelo formato que o Flamengo joga hoje. Como assim? Né? O time ele não mudou, né, muito de um ano para o outro.
Mas o Diego ele passa a compor esse meio de campo como segundo volante, né? O Gerson acaba assumindo um pouco essa desde o ano passado, né? Já era volante do Flamengo, agora está com o Diego. E o que é curioso, porque o sistema defensivo hoje do Flamengo é um pouco estranho, né? Os dois volantes, né, não são volantes de origem, né? O Diego sempre foi meia, né? E no Flamengo que meio que encaixou ele como segundo volante, porque é um jogador que sabe marcar e tem uma qualidade boa, muito boa na saída de bola. E o Gerson, apesar de estar jogando nessa função como volante, ele já era um jogador que jogava mais à frente. E o que é mais engraçado, na zaga, ao invés de você ter um zagueiro, você tem um volante que é o William Arão. Né? Então, assim, talvez o Flamengo de 2019 tinha uma composição defensiva ali com o Pablo Mari, começou jogando com volante mesmo, talvez mais equilibrada. E aí o Jorge Jesus conseguiu dessa organização. O Ceni tem muita dificuldade porque realmente o Flamengo não investiu tanto nesse aspecto defensivo. Então tem esses pontos aí. Mas mesmo assim o Flamengo possui números muito interessantes para o início de temporada. É o franco favorito junto com o Palmeiras, que eu acho que são os dois que estão no topo ali das apostas, da casa de apostas. Óbvio que tem mais ali uns 3 ou 4 times que tem também seu favoritismo, mas os dois estão um pouquinho acima aí do geral. Né? Então vamos lá para ver quais são os números do Flamengo nessa temporada de 2021. Flamengo está jogando Libertadores, Estadual, Recopa, jogando, né, tudo que foi classificado. E obviamente que tem uma facilidade enorme no Campeonato Carioca, no qual inclusive não começou jogando com os titulares, né? Os 3 primeiros jogos foram com time misto, time reserva. E na Libertadores está fazendo lá o papel que se espera do Flamengo, né? Com certas dificuldades, porque vem tomando gol, mas no final ou consegue puxar um empate ou até mesmo, né, sai com a vitória. E o aproveitamento do Flamengo nessa temporada de 2021 é de 71%. São 21 jogos feitos, 13 vitórias, 6 empates e somente somente 2 derrotas, né, nesse time do Flamengo. Lembrando que a gente não tem os números, acho que já tem, na verdade, os números do fim de semana, esses daqui já estão com os números do fim de semana, mas olha que incrível, né? São 13 vitórias, 6 empates e somente 2 derrotas. Né? Um time que, como eu falei, mesmo que saia no revés ali no placar, consegue ou fazer a virada ou buscar um empate. O ataque está funcionando demais nesse time do Flamengo. Não que o ataque inteiro esteja funcionando, mas principalmente Gabigol e Arrascaeta estão num ano muito, muito interessante. Né? Gabigol, inclusive, que é artilheiro, né, do Flamengo com 15 gols. Né? Praticamente um gol por jogo, uma marca muito, muito alta, né, para o início de campeonato, um início de temporada, e é realmente bastante destaque. E aí, como eu falei para vocês, ó, se o Flamengo faz mais de 2 gols por jogo, né, tá mais ou menos 2,5 gols por jogo de média, tem 24 gols sofridos nesses 21 jogos, ou seja, praticamente tomou um gol ou mais em todos os jogos que fez, né? Então o que eu vejo muito desse Flamengo é um time que busca o tempo todo atacar e fazer o gol, mas é muito desprotegido na defesa, né? E em função disso acaba levando gols. Se pegar um adversário que consegue fazer uma blitz rápida e meter 1-2 gols logo de início, talvez o Flamengo tenha uma certa dificuldade aí de chegar ao empate, né? Mas até então é um time extremamente forte. Vamos para o campinho? Como que funciona o Flamengo nesse campinho, né? O Flamengo ele se organiza bem desde a saída, né? Com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz ele acaba baixando aqui um pouquinho, né? Faz meio que uma falsa linha de 3 e ele é o cara que fica responsável aqui muitas das vezes com essa saída. Obviamente que o Gerson e o Diego também vêm buscar ou faz essa triangulação, porque os 2 volantes aqui do Flamengo têm bastante qualidade. E o Isla já é um lateral que acaba subindo mais, né? Então acaba vindo, né, nessa posição. Quando o Felipe Luiz baixa, o Isla já dá
aquela acelerada, né? E aí, com essa baixada do Filipe Luiz, essa mexida do Isla, o Bruno Henrique também acaba se movimentando um pouco, né? Porque o Isla acaba subindo, o Bruno Henrique também gosta muito de abrir, o Arrascaeta vem um pouquinho para dentro com essa entrada do Everton Ribeiro, e o Flamengo fica praticamente aqui num 3-2, né? O Gabigol vem afunilando mais, mas fica aqui praticamente num 3-2-4-1, né? Mais ou menos posicionado assim, né? Então fica aqui 3-2, os dois volantes, né? E 4-1, Arrascaeta aqui um pouco nessa origem dele, né? Na posição que ele gosta realmente de jogar, né? No ataque, como eu falei, o Isla busca muito esse fundo, né, junto com o Everton Ribeiro. Então eles têm essa troca, né, aqui bastante. Então o Everton Ribeiro acaba jogando para cá e dá essa batida, e muitas das vezes aproveita e vem aqui para dentro, né, que é o famoso toque passa, ou toca e dá aquela entrada e o Isla vem aqui para fazer o cruzamento, ou até mesmo, né, a passada, né, do Everton Ribeiro um pouco para cá, com o Isla ficando aqui mais posicionado, né? Mas geralmente o Isla sobe muito, né? É um jogador que tem aí uma qualidade boa nos cruzamentos, e aí fica buscando, né, essa entrada, e muitas das vezes a entrada do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique fechando aqui para pegar esse cruzamento, né? Pelo lado esquerdo muda um pouquinho, né? O Filipe Luiz ele não está subindo tanto, né? Então depois dessa saída aqui, o Filipe Luiz ele acaba ficando mais posicionado. Obviamente que em alguns momentos ele vai fazer esse movimento, né? E aí o Bruno Henrique entrando um pouquinho mais, né? Mas é mais difícil, né? Nesse atual Flamengo, o Filipe Luiz acaba ficando mais posicionado, né? Acaba ficando mas na base junto com os volantes aqui, meio que na altura aqui dos volantes. Quem fica bem aberto nessa brincadeira toda aqui é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique está jogando bem aberto, com a Arrascaeta fazendo vindo para cá, né? Deixa eu botar aqui fazer a setinha. O Arrascaeta faz bem essa descida, essa puxada. Arrascaeta esse que é dono aqui do meio campo, né? Tem uma liberdade absurda, vem pro meio, vem pra cá pra ficar com o Bruno Henrique, vem aqui pra ponta da área pra chutar ou pra passar, né? Então acaba vindo aqui e o Bruno Henrique fica um pouco mais isolado. Não é à toa que os números do Bruno Henrique nesse início de temporada não são tão bons, mas ele faz ele tem um posicionamento tático muito importante nesse esquema do Flamengo. E o Arrascaeta acaba buscando, né? Tem uma troca legal com o Bruno Henrique. Porque em alguns momentos o Arrascaeta busca aqui o Bruno Henrique e o Bruno Henrique vem e faz essa entrada aqui diagonal, né? Ou faz aqui e entra aqui pelo lado para receber a bola e tentar aqui o Gabigol, né? E aí o uruguaio, inclusive, né? Eu acho que que começa essa temporada 2021 jogando na posição que é mais produtivo, né? Que foi a posição que talvez tenha destacado muito ele no Cruzeiro, que era ali não tão na esquerda, mas entre o meio campo, né? O meio e aqui a bico da área, né? Então joga um pouco aqui. E é muito produtivo porque tá com liberdade, como eu falei, roda para cá, roda para lá, infiltra bem, vem finalizando bastante, né? Continua sendo o líder em passes chaves, né? O líder em passes para finalização e para gol, inclusive, né? E o Gabigol, ele acaba aproveitando, né, de toda essa movimentação. E quem tem visto aí os jogos do Flamengo tem visto que o Gabigol ele aproveita dessa movimentação para entrar de forma vertical na área, né? Então o Gabigol acaba entrando de forma vertical nessa área porque ele faz essa movimentação, ele está aproveitando a movimentação e ele entra de forma vertical. Quando ele entra de forma vertical, tem aqui o Arrascaeta para dar bola para ele, o Bruno Henrique para dar bola para ele,
ou muitas das vezes ele está posicionado aqui, ele corta para cá para finalizar, né? Ou vem aqui, ó, de forma também e aproveita aqui os contra-ataques, né? Então acaba que o time do Flamengo, né, procura muito o Gabigol. Então não é à toa que ele está aí com uma quantidade de gols bem alta, né, para esse início do campeonato. É a referência desse time do Flamengo, é o homem-gol, né, e não tem muito o que fazer. Quando o time do Flamengo perde a bola, eu não vou arrumar aqui o campinho não, mas assim, só para vocês entenderem, quando o time do Flamengo perde a bola, o time já começa a marcar sob pressão, né? Começa a marcar sob pressão para evitar que o adversário saia jogando, né? Então o time já vai se posicionando aqui, né, dentro do campinho, para marcar sobre essa pressão e aí evita que o time adversário saia jogando. O que acontece? Força o chutão do time adversário. Nas bolas paradas, obviamente que o dono é o Arrascaeta, né? Falta na esquerda, quando geralmente a falta é aqui na esquerda, ele geralmente procura o gol, né? Ele tenta bater direto essa falta. E na direita, tanto na direita quanto no escanteio, é engraçado, porque o Bruno Henrique a gente sabe que tem uma impulsão incrível, e nessas faltas aqui batidas na direita, ele procura essa entrada aqui do Bruno Henrique na área para o Bruno Henrique cabecear, né, como faz. Então, essa falta batida na direita aqui geralmente procura o Bruno Henrique, na esquerda ele acaba tentando bater direto. E realmente é isso, né, porque o Bruno Henrique, os gols que o Bruno Henrique está fazendo, geralmente são esses gols mais de cabeça em bolas paradas. Chegamos ao fim de mais uma série falando de Cuiabá e Flamengo. Espero realmente que você tenha chegado até aqui e tenha gostado das nossas explicações desses dois times. E o que eu peço para você, curta aqui o nosso vídeo, siga a gente, né? Siga aqui a gente. Falar um negócio que eu sempre quis falar, né? Assina o sininho, né? Quando chegar a gente postar um novo vídeo, já vai chegar a notificação para você. E compartilhe com os amigos, né, que você gosta, para também ter acesso a essa série, e também com os inimigos, né? Se você não gosta do que a gente faz, compartilha com os inimigos que eles vêm sofrer um pouquinho aqui com a gente. Obrigado por mais essa audiência e vamos agora para o próximo vídeo.